Alguns dos vídeos que bombam muito aqui no canal são justamente os vídeos que eu comentei a respeito dos medicamentos para o tratamento da calvície. E num desses vídeos, que é o do minoxidil, que eu conto a história toda dele, como é que ele foi desenvolvido e tudo mais, as pessoas fizeram uma pergunta que foi bem recorrente nos comentários, que é melhor tomar minoxidil oral ou utilizar o tópico, né, a passagem no cabelo dele? E como eu falei já para muitas pessoas, eu não sou um dermatologista, né? Eu sou um cientista, eu tenho doutorado, mas sou um cardiologista. A minha área de expertise é essa. Mas tem uma coisa que eu sei fazer bem, que é interpretar artigo científico, estudar e trazer a evidência para vocês. E eu tenho um grupo, né, que eu mando toda semana as atualizações da medicina, o que vem saindo. Então toda semana eu abro, leio vários artigos científicos e filtro ali para mandar para os colegas. E nessa minha caminhada eu encontrei este trabalho aqui, ó, que está aparecendo na tela, que ele é agora, no começo de abril, que é um estudo que comparou justamente essa dúvida que vocês tinham, que era de minoxidil oral versus tópico. Vamos ler junto o trabalho para tentar chegar à conclusão e trazer a resposta para vocês? Esse aqui é um tipo de vídeo que ele é um pouquinho mais técnico, mas é legal que você consegue chegar na tua resposta e aprender um pouco de ciência, como que se faz isso junto. Vamos lá então, esse aqui é um trabalho publicado aqui no JAMA Dermatology, tá? Que é uma grande revista da área de dermatologia, uma das principais, uma grande referência. E aqui, antes de começar a leitura, vale a pena ver aqui os autores, tá? E parabéns, porque são brasileiros, né? É um estudo brasileiro, então, que fez essa comparação. É um estudo, eu fui verificar de onde eles são lá da Unesp de Botucatu, então é um estudo essencialmente nacional que tenta trazer essa dúvida. Bom, basicamente ele inicia aqui o artigo contando um pouco daquela história do minoxidil, de forma mais resumida do que eu tenho naquele outro vídeo, e diz aqui que tem essa dúvida. Será que tomar oral é melhor do que passar? Será que tem mais ou menos efeitos colaterais? E para isso ele desenha um estudo que ele é bonito assim no seu desenho, que ele é duplo cego, placebo controlado e randomizado. Quando nós vamos para os métodos, o que nós vemos aqui? Que eles selecionaram 90 homens de 18 a 55 anos que tinham alopecia androgenética, né? Essa queda de cabelo pela idade mesmo, assim. Foram triados lá em Presidente Prudente, né? Entre janeiro e dezembro de 2021. Isso aqui vai ser importante ali para frente, porque aqui, se você for ver, a gente pegou ali a terceira onda da pandemia, né? Então, isso aqui vai acabar atrapalhando um pouquinho lá para frente. Os pacientes tinham essa graduação aqui, que eu não estou familiarizada, mas que é uma graduação de gravidade, né? Indicando que eles já tinham ali um certo grau de calvície. Os pacientes então assinaram o termo de consentimento, eles sabiam que estariam fazendo parte de um estudo e então eles desenharam um estudo duplo cego, placebo controlado e randomizado, né? Então o paciente chegava, ele assinava o termo e ele era de forma aleatória colocado para tomar o comprimido de minoxidil e passar lá um shampoo placebo, um fake que não tinha minoxidil dentro, ou então tomar lá um comprimido de farinha que não tinha nada e passar o minoxidil. Ele era randomizado para esses dois. Então os dois grupos passavam uma coisa e tomavam uma, só que um estava tomando o remédio e o outro estava passando o remédio. Isso aqui foi feito de forma aleatória, os pesquisadores não sabiam quem estava em qual, uma pessoa externa, né, ali um sistema estava fazendo essa aleatorização, o pesquisador que está avaliando não saber. E aí eles foram lá e avaliaram o cabelo em duas regiões, né, nessa região frontal e aqui na coroa aqui assim, né? E fizeram ali a contagem de cabelos para comparar os dois e viram os efeitos colaterais. Tô parando o vídeo rapidinho aqui só para lembrar vocês, né? Pô, dá trabalho fazer um vídeo desses. Vocês gostam dele? Tá curtindo? Tá aprendendo alguma coisa? Tá caminhando para responder a tua dúvida? Então escreve alguma coisa aqui nos comentários, deixa o like e encaminha para quem possa se interessar por esse tipo de conteúdo. Vamos continuar para a análise do estudo. Quando nós vamos para o resultado dos 90 que iniciaram o estudo, isso aqui acontece em estudos quando você tem um follow-up, né? Você tem um período de segmento, que no caso deste estudo aqui foram 24 semanas, mas quanto maior isso, mais comum é as pessoas irem desistindo, quererem mais fazer parte, e o paciente está no seu direito, né? Então dos 90 que foram randomizados, 45 para cada grupo, né? 10 foram excluídos aqui no grupo que usavam o minoxidil tópico. 7, ele escreve ali porque por causa da pandemia não quiseram mais fazer o acompanhamento. Um teve insônia, um teve dermatite, né, aquela coceira aqui no couro cabeludo, e um por excesso de caspa. Já no grupo que tomou oral, 12 foram excluídos, 11 por causa dessa questão da pandemia
cefaleia e um que teve dor de cabeça. E aí ele coloca aqui na análise, né, para estes pacientes. Então no final ele analisa 35 em um grupo e 33 em outro. Então o desfecho primário que ele vai analisar é a avaliação do terminal hairs, né, dos fios terminais por centímetro quadrado, e ele analisa o total também. Eu não tinha esse conhecimento, então tive que ir atrás, inclusive consultei um colega que é professor também, dermatologista, o Dr. Henrique Demenech. Vou deixar aqui na descrição o arroba dele para vocês seguirem ele lá. Mas ele me falou a diferença entre esses dois fios e eu vou trazer aqui para vocês o que ele me falou. Então, o cabelo total, ele vai lá e analisa todos os cabelos que tem ali naquela região. Inclusive aqueles fiozinhos muito pequenos, sabe aquela penugem que às vezes a pessoa, quando ela começa a ficar calva, ela apresenta. Ele conta tudo. Então ele conta até aquelas penugens, o total. Já o terminal, ele conta só o fio grosso, o fio calibroso, esse fio de cabelo, vamos dizer assim, de mais qualidade. Então, realmente, o que importa, ele me falou clinicamente para o dermatologista e para o paciente, é o cabelo terminal. Tá? Porque não adianta lá crescer um monte de fiozinho pequeno, né? Ele quer o cabelo bonito. Então, é para isso que ele fez essa diferenciação. E aí ele utiliza uma técnica de fazer a contagem, né? Então, eles batem fotos ali e fazem a contagem. E é bem legal aqui que 3 dermatologistas que não sabiam em qual grupo os pacientes estavam, não sabiam nada, eles só olhavam a imagem e contavam. Quantos que tem, e fazia o lançamento disso daí. E aí no final das 24 semanas ele fez a comparação. Então aqui nós temos, como sempre, um bom estudo traz na tabela 1 para a gente ver quais são os pacientes, né? Porque não adianta ter muita diferença, né? Então aqui são os fotótipos, né? Fotótipo, eu posso até eventualmente fazer um vídeo explicando isso, mas é a densidade, vamos dizer assim, de cor da pele do paciente. O 1 seria o mais claro possível, né? A maior parte dos pacientes aqui está no fotótipo 3. Eu não vejo uma homogeneidade tão grande, mas é porque o N é pequeno, mas 44% aqui 60%. Não sei se isso afetaria a escolaridade. Aqui sim é importante que seja pareado, né? E tá bem pareado, ó. São grupos parecidos pela gravidade, né? Porque imagina se eu tenho, por exemplo, nos pacientes que vão utilizar o oral, uma graduação de gravidade aqui menor do que os que vão usar tópico. Eu já perdi meu estudo, né? Porque eu não estou comparando pacientes iguais. Então a função dessa tabela no estudo é sempre trazer para a gente quem é essa população e se eles são parecidos mesmo, se eu estou comparando coisas iguais. Aparentemente aqui sim. Então quando nós vamos para o resultado, o que nós percebemos? Que a densidade de cabelo, quando nós olhamos o cabelo terminal na parte frontal aqui, né, nós vemos que aqui a densidade em centímetro quadrado, né, fios ali por centímetro quadrado. Nós vemos que houve um incremento pequeno no grupo que usou oral em relação ao grupo que usou tópico, mas sem significância estatística. Agora, quando nós vamos aqui no percentual, né, é onde eu vou tentar me ater, o que nós percebemos? Olha, isso me chamou a atenção. O frontal aqui, nós temos um aumento de 20% em relação a pré-tratamento, enquanto que no grupo que usou tópico, a gente tem 7% em relação. Então, você vai me dizer assim, nossa, um melhorou 20% o que os pacientes tinham e o outro melhorou 7%. Então, o oral é melhor. O problema é que isso não tem significância estatística, tá? Isso não tem. Quer dizer que não tem diferença? Não. Quando eu olho esse intervalo de confiança aqui, ó, o que eu percebo aqui? Parece que eu tô com um intervalo muito amplo. Eu tô, na verdade. Isso aqui pode ser pelo número pequeno da amostra. Ele teve lá aquele monte de perda, né? E o estudo já era pequeno, e daí ele teve menos pacientes ainda. Quanto menor a amostra, mais difícil é você achar uma significância estatística, tá? É muito mais difícil. E lógico, o oposto é verdadeiro. Se eu tiver uma amostra enorme, é mais fácil achar significância estatística e às vezes uma significância estatística que nem tenha tanta relevância clínica. Então assim, eu tenho uma tendência aqui de dizer que o oral ele é melhor, só que eu não posso dizer isso porque o estudo não teve poder estatístico para detectar, então dizemos que não tem diferença. Já quando você olha o Vertex aqui, aí você teve uma diferença legal, ó, de 27% no grupo que tomou oral em relação ao tópico, e com diferença estatisticamente significativa. Ou seja, o que o estudo diz pra gente? Os pacientes que tomam oral tiveram, em relação aos que passaram o minoxidil, mais cabelo nessa região. Isso com certeza e estatisticamente significativo. E ele aponta que pode ser melhor também aqui no frontal. Só que não dá pra gente afirmar isso por causa da significância da amostra.
provavelmente pequena. Importante olhar aqui a pressão, né, e mostrar que não houve diferença significativa na pressão. Mas de volta, eu acho que aqui pode ter um problema, questão amostral também. Talvez a gente não tenha detectado essas quedas de pressão pelo tamanho da amostra, já que o minoxidil ele é sabidamente um medicamento hipotensor. Tudo bem que na dose usada para tratar calvície é uma dose bem menor do que a dose que a gente usa para tratar hipertensão. Então, realmente fica essa questão. De efeitos colaterais, aí sim a gente tem mais efeito colateral pro minoxidil oral, né? Principalmente a hipertricose, que é aquele crescimento de pelo em região que você não quer, né? Então, pelo nas costas, esse tipo de coisa. E o que é compreensível, já que quando você toma, ele tem ação no corpo todo, né? Enquanto que você passa, ele tem aquela ação mais localizada. Também tivemos aqui uma incidência um pouco maior de dor de cabeça no grupo que tomou oral, mas fora isso ele não teve mais efeitos colaterais. Então, a conclusão que ele traz aqui é que o minoxidil oral não foi superior ao tópico de forma geral, né? Mas que teve uma melhoria aqui no Vertex, que é o que ele pode afirmar de fato, porém com mais efeitos colaterais. Então vamos resumir aqui para vocês. O estudo compara, só que ele é um estudo pequeno, com poder amostral reduzido em relação a outros estudos, né? Precisaria talvez de um número maior, mas dentro dessa amostra limitada, ele conseguiu demonstrar que o minoxidil oral melhora mais os fios terminais, que são aqueles fios de qualidade, na região do vértex, aqui na coroa, e que ele faz mais efeito colateral, especialmente dor de cabeça e o crescimento de pelo em região indesejada, né? É isso que a gente pode afirmar. Tem uma tendência de melhorar aqui na parte frontal também, parece que tem, mas não podemos ficar especulando, porque não é o dado que o estudo traz pra gente, tá? Então, dentro das limitações do estudo, talvez ele traga para vocês aqui uma resposta com essa análise, tá bom? Queria saber de vocês, o que vocês acharam do estudo, qual que é a crítica de vocês a ele e enfim, não esquece de deixar o like, compartilhar com pessoas que possam se interessar e escrever aqui nos comentários a sua opinião.